Então, o tema é despolarização dos estímulos da memória, mas para nós falarmos sobre esse tema, nós temos que recorrer à ressonância de vidas passadas. Que primeiro nós temos que saber como se dá o que é ressonância, para a partir daí poder despolarizar. Então, somos espíritos em aprendizado e para cada encarnação nós avançamos um passo ou estacionamos na nossa caminhada evolutiva. E nas nossas ações passadas, que nós fomos contra a lei maior, nós teremos que, em algum momento, retificar, ou melhor, harmonizar perante o cosmos. Então, nós percebemos que é o nosso karma distribuído em inúmeras parcelas nas diversas encarnações futuras. E essas parcelas vão chegar na nossa encarnação dentro do nosso momento consensual e dentro de um planejamento superior. Então é comum ocorrer as ressonâncias de vida passada, muito mais do que a gente imagina. Elas repercutem na nossa vida atual positivamente ou negativamente. Então, como é que se dá esse fenômeno? Esse fenômeno ocorre com todos os tipos de vibrações ou ondas, seja elas mecânicas ou acústicas, eletromagnéticas ou funções de ondas quânticas. Então eu peguei aqui um desenho maravilhoso que é um violão bem afinado e eu vou posicionar a minha mão na quinta traste, segurando a sexta corda. Quando eu dedilhar a sexta corda, a quinta corda, sem eu mexer, vai começar a vibrar. Mesmo eu parando de dedilhar a sexta corda, a quinta vai continuar vibrando. Então nós falamos que a quinta corda entrou em ressonância. Então a ressonância é um fenômeno que ocorre em toda a natureza, desde o átomo até os nossos corpos. O átomo, aqui é um átomo bem bonito desenhado, os elétrons estão girando em volta do núcleo, energeticamente definidos, e para um elétron desaparecer de uma órbita e aparecer numa órbita mais elevada, dizem muito que ele salta, mas na verdade ele não salta, ele desaparece uma e aparece outra, ele precisa estar com quantum de energia com frequência específica. E essa frequência atômica específica é chamada de frequência ressonante. E no nosso corpo físico? O corpo físico é energia condensada, energia densa. Os nossos corpos inferiores são energias mais utilizadas. Então, quando nós fazemos um gesto, olhamos uma paisagem, falamos com alguém, qualquer ato assim que poderia passar sem a gente perceber, nós podemos estar nos ligando, repercutindo num fato de vidas anteriores, de vida passada. Se esse fato em vidas passadas foi um fato benéfico, o que vai trazer para o nosso emocional e mental? Uma sensação de alegria, uma sensação de felicidade, que enche o nosso coração, enfim, harmonia plena. Mas quando nós nos ligamos a fatos mal resolvidos, que nos fizeram, que nós vivenciamos sofrimento, seja por abandono, seja de escravidão, de perda, ou de uma morte bruta, qualquer um desses fatos vai repercutir no nosso emocional e mental inconscientemente, porque nós não vamos nos ligar ao fato em si, mas às emoções, vai nos desequilibrar ou acentuar mais o nosso desequilíbrio. Então, vamos para a apometria agora. Nós vamos para a apometria. Então, a apometria é mais ou menos isso aqui, pessoal, tá? É em meio círculo, os médiuns, em torno de 9, 12, conforme, o consulente fica sentado no meio. E aí, as entidades e as vibrações dos orixás, que depois nós vamos falar com mais detalhe, vão começar a atuar nos seus médiuns. Então, quando o consulente está nesse meio círculo,
verbalizando, ele precisa verbalizar. Se ele não verbalizar, nós não temos como entrar no campo. Então, quando ele verbaliza as suas dores, mental ou emocional, abertos campos através do desdobramento induzido, e os médiuns, alguns médiuns começam a sentir as queixas emocionais e mentais do consulente. E esse sentir acaba sendo uma catarse anímica, que ele visualiza, ele consegue vir para o seu cérebro físico a vivência, às vezes completa daquele fato, ou às vezes parte, mas o suficiente para ser a ligação para o dirigente despolarizar o consulente, que daí a despolarização o Vlad vai falar. Mas como a apometria é muito dinâmica, não acontece uma coisa ali e depois, minutos depois, acontece ali. É tudo ao mesmo tempo, como a Lisete falou, é uma algazarra. 2, 3 médios dando a catarse anímica e mais alguns médios dando passagem ao obsessor e sofredor. Por quê? O consulente, quando ele está em desequilíbrio, todos nós, quando nós entramos em desequilíbrio, nós abrimos uma brecha suficiente para aqueles que não querem que a gente fique bem, venham atuar e nos desequilibrar mais ainda. Então, esses nós chamamos de obsessores. Numa ressonância, existem espíritos que ficam presos, vibrando no mesmo emocional, no mesmo mental. Não que eles viveram aquilo, mas vamos dizer assim, se eu fui abandonado e estou com uma ressonância de abandono, outros que tiveram uma ressonância de abandono se ligam àquele quadro. E isso forma funções, às vezes de dezenas, centenas, até muito mais de espíritos, agravando o quadro do consulente e agravando muito. Então, o que é preciso fazer na apometria? A catarse, há obsessores, recolhimento de obsessores em primeiro lugar, com a turma da demanda, Exu e Ogum. Precisa recolher os sofredores, geralmente é com ponto de Nanã ou com ponto de Omulu. Nanã, amorosa, nossa avó amorosa, que tem todo o amor, a sabedoria para encaminhar esses seres. E ela é dona do astral, ela sabe para que lado vai o espírito. Então, quando esses seres são recolhidos, através de técnicas ou através de ponto cantado, atuando os orixás, a energia dos orixás, ou pode ser incorporação, vai ser encaminhado esses espíritos para o Hospital Grande Coração, eles vão ser tratados, vestidos, alimentados, seus corpos vão ser recompostos, vão ser esclarecidos, porque eles estão parados no tempo ali. Então nós percebemos que nada acontece sem a vontade do Pai. Aquele consulente que está ali desequilibrado, pedindo ajuda, ele vai ser instrumento da espiritualidade para que possa recolher aqueles centenas, dezenas de espíritos que estão em sofrimento. E daí eles vão ser todos eles encaminhados, todos eles harmonizados, tanto encarnado como desencarnado. Então é mais ou menos uma pincelada do que seja ressonância de vida passada. E eu passo agora a palavra para o Vlad. Bom, então retomando a palestra da Daisy, né, tudo isso para chegar na despolarização, que é uma técnica para tentar resolver, amenizar, suavizar o problema do consulente quando ele está relacionado com essas ressonâncias de eventos passados. Só que, como assim despolarização? É que, na verdade, como ela mesmo disse, né, nós temos o nosso cérebro, uma malha neuronal. As células do cérebro são os neurônios e tudo isso aí funciona através de estímulos elétricos. Né? Esses elétrons aí que ficam girando para um lado e para o outro no átomo, conforme o giro deles, para um lado ou para o outro, a carga será positiva ou negativa, né? E quando tudo isso funciona de uma maneira harmônica, as coisas ocorrem bem para o indivíduo. Né? O que acontece na ressonância, como ela disse, quando vibra aquela cordinha que está lá no corpo causal, no mental superior, ali onde ficam armazenadas
as memórias da pessoa, e que normalmente nós não temos acesso, teremos um dia, daqui a 1.000, 1 milhão de anos, né? Mas no momento não temos acesso consciente, mas ressoa aquela corda da memória, e essa repercussão então vai baixando e vai acabar então refletindo em geral na parte emocional da pessoa, também na mental, né? E também no físico, na forma de doenças crônicas, diabetes, asmas, úlcera crônica, né? E no emocional através das fobias, dos traumas, das ansiedades, às vezes antipatias sem causa aparente, né? Isso tudo pode ser sinal desse fenômeno da ressonância. E aí o que acontece? Isso aí desorganiza esses giros dos elétrons e ocorre como se fosse um curto-circuito, vamos dizer assim, né? Numa área localizada do cérebro, responsável então por aquela parte psíquica afetada, podem ser emoções, e até a área responsável, vamos dizer assim, pela parte física, e isso acaba somatizando e virar uma doença crônica, por exemplo, uma úlcera, esses exemplos que eu já dei. E a despolarização, ela é nada mais do que interferir nesse giro alterado dos elétrons e botar ordem, vamos dizer assim, e restabelecer na medida do possível o equilíbrio que tinha sido afetado. Que tinha sido afetado por aquele gatilho, como a Daisy falou ali, que disparou aquela conexão com esse evento passado. Então, não se apaga a memória. O uso da técnica da despolarização não apaga a recordação em si, que está lá nos planos superiores, ali nos corpos superiores do indivíduo. O que se tenta fazer, e se consegue em maior ou menor sucesso, é suavizar esse estímulo, essa conexão, essa ligação com esse evento e, por via de consequência, com o problema, vamos dizer assim, que isso está trazendo para o indivíduo, que está fazendo ele somatizar isso aí. A técnica em si, ela é descrita no livro do Lacerda, em vários livros, né? É aquela de fazer os movimentos, tudo, né? Ela é muito importante como, vamos dizer assim, o pontapé inicial, né, para tentar cortar, ou pelo menos suavizar, cortar é meio difícil, né, suavizar esse estímulo, essa conexão com esse estímulo. Mas o trabalho mesmo é feito, isso é uma coisa complexa. A gente faz a técnica, o operador dá o estímulo, ele fornece a energia, dá o comando, mas quem faz mesmo a despolarização ali é o plano espiritual. Porque envolve um conhecimento de fisiologia ali dos corpos superiores que a gente não tem, né? Como é que a gente vai saber qual é o ponto exatamente do certo que a gente tem que atuar? Então, isso é um trabalho conjunto. Pelo menos na nossa experiência é assim, a gente se apoia no plano espiritual, para essa parte mais detalhada científica, isso é feito por eles. E aí é importante diferenciar, porque muitos poderá ocorrer, então, mas isso aí é uma espécie de terapia de vidas passadas. Não. Embora haja pontos em comum, vamos dizer assim, né? Na terapia de vidas passadas, o processo todo é conduzido por um terapeuta, com técnicas que eu desconheço, inclusive, mas o próprio consulente é levado a vivenciar essas experiências passadas, até acessar essas memórias, né? E ele mesmo em si sofrer essa catarse, esse expurgo, vamos dizer assim, para ele metabolizar e administrar isso aí, vamos dizer assim, né? É um processo mais longo, envolve várias sessões. No caso do atendimento apométrico, isso se procura fazer em um atendimento, às vezes mais de um, onde se faz simplesmente o corte. O consulente ele não vivencia isso. Quem vivencia, como disse a Teresa, são os médicos. Os médicos que vão sofrer essas catarses. E o que acontece então? Eles se conectam, vamos dizer assim, naquela faixa vibratória, aquele problema que está incomodando o emocional, às vezes até o físico do consulente, e aquilo funciona como se fosse um mata-borrão, assim, ao sintonizarem na mesma frequência, eles vivenciam e puxam assim, para si toda aquela nuvem, vamos dizer assim, negra, que está afetando o consulente. Então, existe um expurgo, e aquele processo somatizante, vamos dizer assim, que o consulente estava sofrendo, ele se alivia daquilo ali, através da retirada disso, que vai ser expurgado, então colocado para fora pelos médiuns. Isso se dá vertendo, vamos dizer assim, todos esses miasmas psíquicos, sensações deletérias, coisa através dos duplos etéreos dos médiuns e também do corpo físico. Tá?
Só que, paralelamente a isso, então vemos aí duas coisas já. Temos a técnica em si, que é para cortar, ou pelo menos suavizar o estímulo, a conexão com esses eventos passados. Temos o expurgo daquilo que já está na psique da pessoa, atrapalhando ela e provocando todos aqueles traumas e sensações. Então, esse expurgo feito através dos médiuns. E tem que haver também o recolhimento desses bolsões de espíritos sofredores, que também, por vibrarem na mesma frequência desse mesmo problema que o consulente está passando, eles ajudam a retroalimentar o problema. Então, se as três coisas não são feitas, e elas são feitas, como disse a Deise, ao mesmo tempo, o tratamento ele não é tão efetivo, vamos dizer assim, o atendimento, porque pode se desconectar, ou pelo menos suavizar, né, a conexão do consulente com o evento passado, pode fazer esse expurgo dessas sensações e ela se sente aliviada na hora, tá? Mas se ela sai carregando todo aquele bolsão de espíritos sofredores junto, daqui a pouco vai começar a sentir tudo a mesma coisa, um vai alimentando o outro, né? Então, é muito importante, e na nossa vivência temos notado isso, que tem que ser feito ao mesmo tempo, né? Então, enquanto o operador está procedendo à técnica, um outro médico está exercendo, fazendo o recolhimento através de outra técnica específica. Médiuns estão passando, então, sofrendo as catarses que vão expurgar, né, e aliviar essa sintomatologia do consulente, e até, eventualmente, temos ali médiuns encarnados com preto velho, coisas que estão também ajudando nesse processo de recolhimento. Porque a técnica dá aquele impulso, né, aquele comando, e fornece aquela energia para levar e encaminhar esses espíritos para as instituições que vão ampará-los no astral. Mas muitas vezes esse amparo e esse carregar eles é feito pelas entidades, pelo preto velho, pelas entidades Nanã, né? Então isso tudo muitas vezes acontece ao mesmo tempo. E para finalizar, então muito importante, nós nunca sabemos o alcance daquilo que está sendo feito. Porque além de depender do merecimento da pessoa e também da efetividade, claro, do atendimento em si, vai depender muito, como já foi dito nas palestras anteriores, do encaminhamento que cada indivíduo, cada consulente vai dar para a sua vida. E, em última análise, é a reforma íntima, é seguir os conselhos que ele vai receber, porque senão ele sai daqui bem, vamos dizer assim, os espíritos saíram, foram expurgados do campo vibratório dele, aquelas sensações, deu-se aquele suavização daquele estímulo que conectava ele com os eventos passados, mas dali a pouco ele vai passar na rua, como ela disse, vai ver alguma coisa, e vai haver essa conexão de novo. E aí começa tudo de novo, ele se liga, começa aos pouquinhos a sofrer as mesmas coisas, começa a somatizar isso aí, e os espíritos sofredores que vivem numa mesma faixa, que tiveram problemas semelhantes, por afinidade, juntam-se nele de novo. Então, muitas vezes é necessário mais de um atendimento, uma espécie assim de conferida, uma reconsulta, vamos dizer assim, né? Mas, em geral, se a pessoa faz a sua parte, né, aí dá certo, né? Nunca vai resolver completamente, porque todos nós temos a nossa cruz para carregar, mas ajuda um monte. Tá? Era isso. Agora, perguntas e respostas, tu também,